Olá a todos, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Eu sou o Vinícius Gabriel Oliveira de Paula, sou do segundo ano de Informática, juntamente com a Maria Clara Frade, a Genislane, a Jaqueline e a Vanessa. E hoje nós estaremos aqui explicando sobre o conteúdo de ondas e fenômenos ondulatórios. E nós iremos abordar os seguintes temas: o que seria uma onda, quais seriam as classificações de uma onda, como funcionaria sua propagação, a fórmula, as equações gerais de uma onda e as suas dimensões. Oi, eu sou a Jaqueline Machado Rosa e eu vou falar um pouco sobre o que é uma onda. Ondas são perturbações que se deslocam no espaço transportado, exclusivamente energia, de um ponto a outro, sem realizar transporte de matéria. Existem ondas de natureza mecânica, eletromagnéticas e gravitacional. Quanto à sua propagação, podemos classificar três tipos de onda: ondas unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais. Quanto à direção de perturbação, são divididas em ondas transversais e longitudinais. Oi, boa tarde. Meu nome é Maria Clara Frade e eu vim falar um pouco sobre as classificações das ondas e dos tipos de ondas. Pra gente falar um pouco sobre isso, a gente tem que, a fim de especificarmos quais são os tipos de ondas. E assim a gente pode classificar elas seguindo dois critérios: a forma ou a natureza dela. Elas, segundo a sua forma de propagação, existem as ondas longitudinais, que é aquela que os pontos de meio oscilam na mesma direção que a onda se propaga. É, Podemos citar como um exemplo de ondas longitudinais o som nos fluidos, as ondas sonoras que são originadas pela vibração das moléculas do meio e entram pela cavidade dos nossos ouvidos. Também temos as ondas transversais, que é aquela que a direção de propagação da energia, ou seja, a onda, ela é perpendicular à direção de vibração dos pontos do meio. Um exemplo dessa onda, um exemplo interessante, é o caso de uma onda que se propaga em uma corda tensionada. A onda se propaga horizontalmente, enquanto os pontos da corda se movimentam verticalmente, como se a gente estivesse balançando a corda. E agora, se a gente for classificar elas seguindo a natureza dela, existem as ondas mecânicas, que são aquelas que se manifestam por interior de meios materiais. Elas precisam de um meio para fluir. E é o caso do som, dos pulsos nas cordas, de um violão, das ondas que se propagam nos líquidos, as ondas tipo do mar mesmo. Esses exemplos mostram que essas ondas elas estão relacionadas com a oscilação do meio onde elas se propagam. E essas ondas mecânicas elas não ocorrem no vácuo. Elas não acontecem no vácuo porque no vácuo não tem meios onde ela possa se locomover, não tem materiais. As ondas eletromagnéticas elas ocorrem quando uma carga de uma carga elétrica está presente em uma dada região do espaço e ela estabelece em suas vizinhanças um campo elétrico. E quando essa carga vibra, o campo elétrico sofre umas variações que provocam o aparecimento de um outro campo chamado magnético. E assim na região vai haver um campo elétrico e um campo magnético, que apresentam intensidades variáveis, intensidades oscilantes. E as oscilações das intensidades dos vetores, que representativos desses campos, aparecem em pontos cada vez mais afastados da fonte, caracterizando uma onda chamada eletromagnética. E as ondas eletromagnéticas, elas podem ser transmitidas em diversos meios, inclusive no vácuo, que é diferente da outra que a gente viu que é a mecânica.
Alguns exemplos de ondas eletromagnéticas são a luz, as ondas de rádio, raio-x, micro-ondas, laser, a radar, ondas assim. A propagação das ondas eletromagnéticas não está relacionada com a vibração do meio por onde elas viajam. E quanto à classificação, quanto às dimensões de propagação das ondas, meu próximo colega vai falar sobre isso. E essa foi a minha parte. Obrigada. Olá, eu sou a Genislaine Santos de Souza, do 2º A Informática, e vim falar um pouco sobre a velocidade da propagação de uma onda. Sendo assim, podemos definir uma onda como sendo um movimento oscilatório que se propaga no meio, sendo que nesses movimentos ele não transporta e nem transfere matéria, apenas energia. Sabendo os tipos de onda e como elas são classificadas, assim podemos deduzir a velocidade com que uma onda se propaga. Mas essa parte de cálculos e equações fica para minha amiga Vanessa, que vai explicar um pouco mais aprofundado para vocês. Olá, eu sou a aluna Vanessa Lourenço da Silva e vou estar falando sobre a equação fundamental da ondulatória. As ondas apresentam velocidade de propagação constante para um estipulado meio, e assim, para poder calcular essa velocidade, necessita de uma fórmula. E esta fórmula é velocidade igual a comprimento de onda vezes frequência. Há um intervalo de tempo, classificado como período, para que a onda possa se propagar na determinada distância do comprimento de onda. Pode-se pensar no período ou no inverso do período. O inverso do período é a grandeza classificada como frequência, f. Mas o que é essa frequência? Esta trata-se do número de repetições por intervalo de tempo. A frequência é o inverso do período, e o período é um tempo ou o intervalo de um tempo para completar um ciclo. Esta possui a mesma unidade de medida no sistema internacional para a frequência, pois 1 sobre período é a frequência, ou seja, 1 sobre segundo, sendo segundo a menos 1. E deste modo, 1 Hz é equivalente a uma repetição por segundo, e estas são 60 repetições em 60 segundos, ou seja, 60 repetições por minuto. Contudo, 1 Hz equivale a 60 repetições por minuto. Tudo que se propaga em um intervalo de tempo, sendo de um ponto até outro. Assim, possui uma velocidade, e onda também tem uma velocidade. Para poder chegar à equação fundamental da ondulatória, essa teve que passar por algumas etapas até o resultado final, e eu vou explicar passo a passo essas etapas. Contudo, o conceito de velocidade está relacionado à variação da posição, ΔS, pelo intervalo de tempo, ΔT. O ΔS é classificado nesse conceito como comprimento da onda, e o ΔT chamado de período. O conceito de velocidade está relacionado à variação da posição pelo intervalo de tempo. Mas, ao pensar no ciclo de qual é a nossa variação de posição para os estudos das ondas, existe assim um padrão classificado como comprimento de onda. Desta forma, por isso que o ΔS é comprimento de onda e o intervalo de tempo é o período. Como a ordem dos fatores não alteram o produto e que a frequência também é o inverso do período, pode-se colocar lambda sobre 1 vezes 1 sobre período. E como 1 sobre período é frequência, a velocidade é lambda sobre 1 vezes frequência. E assim, a velocidade de uma onda é lambda vezes frequência, no qual chega na equação fundamental da ondulatória, sendo o produto do seu comprimento de onda pela sua frequência. Desta forma, velocidade igual a comprimento de onda vezes frequência. Meu nome é Vanessa Lourenço,
e vou estar dando continuidade ao que estava dizendo sobre a equação fundamental da ondulatória, mas agora estarei dizendo as unidades de medida da equação. A velocidade é em metros por segundo, o comprimento de onda é em metros e a frequência é em hertz. Olá, o meu nome é Vinícius Gabriel Oliveira de Paula, eu sou do segundo A de Informática e eu vou falar aqui um pouco sobre as ondas unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais. Mas antes de a gente entrar nessas classificações das ondas, precisamos falar sobre as frentes de ondas, que é uma das principais formas de... é o principal meio que a gente utiliza para classificar elas. A frente de onda seria como, por exemplo, nessa imagem do lado, sem ser a de baixo, que é da corda, a do lado. Tem uma ondulação, né, da onda, e há o pico de cima e o pico de baixo. Para classificar, colocaria um ponto no pico de cima, sabe? Como se fosse um ponto no pico de cima e no outro pico de cima. Aí seria uma forma de estabilizar um meio para poder identificar melhor, né? Fazer uma classificação melhor da onda. E já aproveitando esse daqui do lado, e o de baixo também seriam como ondas unidimensionais, em que elas se propagam em apenas em um eixo. A gente consegue ver esses exemplos como em uma corda, em que se você chacoalhar ela, né, com outra pessoa, ou segurada, ou ela amarrada em algum lugar, vai fazer uma ondinha, e essa seria uma onda unidimensional. Essas classificações de ondas, né, são 3. Falei anteriormente sobre a unidimensional, que ocorre apenas em um eixo. Temos a bidimensional, que é uma perturbação da onda em 2 eixos, como vocês podem ver do lado direito. É onde tem a água em movimento. Seria como se fosse uma gota caindo em cima da água e ela provocasse aquelas ondinhas. Isso seria uma onda bidimensional, em que ela se propaga em 2 eixos. E o jeito de medir essa onda seria cada ondinha que sai do centro, né, do origem da perturbação, seria colocado um ponto. Não é necessariamente uma forma circular, como por exemplo a do mar. As ondas do mar, já que não tem um centro, elas seriam retas. Seria uma forma de identificar elas retas, mas não deixariam de ser bidimensionais. E a gente entra nas tridimensionais, que, como as outras, ela se propaga num eixo a mais, que são em 3 eixos, e podem ser variantes de forma plana, né, de uma forma de ondas planas, ou uma forma de onda mais esférica, que pode ser de uma buzina de um carro, né, se propaga meio que do carro todo, ou como uma música, né. Essas ondas também podem ser por ondas de luz, como de uma lanterna. E existem inúmeros outros exemplos, né, que podem ilustrar todas essas situações. Olá, eu sou a aluna Vanessa Lourenço da Silva e estarei concluindo esse trabalho. Portanto, após a compreensão dos significados, sentidos e estudo das ondas e fenômenos ondulatórios, pode-se concluir que existe diferenciação em relação à classificação de uma certa onda, no qual esta pode se encaixar no quadro das ondas mecânicas, que são aquelas que necessitam de um meio para se propagar, como por exemplo o som, tendo a dimensão unidimensional, bidimensional ou tridimensional. Estas podem também se encaixar nas ondas eletromagnéticas, em que são aquelas diferentes das mecânicas, pois não necessitam de um meio material para poder se propagar. Um exemplo desta é a luz, tendo quanto a vibração transversal ou longitudinal. Também obtivemos o aprendizado de que a onda não transporta matéria, mas apenas energia.
Há um espectro visível ao homem, no qual trata-se de corrente relativa às frequências. Estas, dentro do espectro visível, possuem a ultravioleta, infravermelho e no meio destas o arco-íris. É porque existe várias cores entre elas, no qual quanto menores a frequência, irá se direcionar para as ondas de televisão e rádio, e quanto maior a frequência for, irá se direcionar ao raio-x, raio gama, entre mais. Tem-se também uma equação para resolver o cálculo da propagação e velocidade de uma onda, sendo velocidade igual a ΔS sobre ΔT. Este conteúdo também obtém uma equação fundamental da ondulatória, para assim poder calcular a velocidade de propagação constante para um estipulado meio. A data fórmula para poder chegar à sua estrutura concreta passou por diversos processos, esta sendo velocidade igual a comprimento de onda vezes frequência. Este foi o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.